Amados, Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 10, verso 39, você que nos acompanha pelas nossas redes sociais, abra sua Bíblia também, deixa o Espírito Santo de Deus falar de forma profunda e íntima ao seu coração. Diz assim o verso 39, Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra, ou ouvindo-lhe os ensinamentos. Eu vou ler novamente. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhes o ensinamento, ouvindo-lhe a palavra de Deus. Agora vai comigo em João, um pouquinho para frente aí, Mateus, Marcos, Lucas, João. Evangelho de João, capítulo 11, um pouquinho para frente, algumas páginas aí para frente, próximo evangelho, próximo livro. João capítulo 11, verso 32. Estou ouvindo algumas páginas, João 11, 32, diz assim a palavra de Deus: chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo, Maria prostrou-se aos pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Olha só, Maria prostrou-se aos pés de Jesus. Agora capítulo 12 de João, é uma página à frente. Capítulo 12 de João, versículo 3, 12, 3, diz assim: então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou-o sobre os pés de Jesus, e os enxugou com seus cabelos, e a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Que Deus acrescente essa palavra no nosso coração, em nome de Jesus. Queridos, veja bem, nós estamos diante de três cenários aqui, diante de três fatos que nos chamam a atenção. É claro que a centralidade da escritura bíblica, dessas três narrativas, está na pessoa e na presença do Cristo ressurreto, do Cristo manifesto. Jesus Cristo aqui estava apontando para aquilo que ele faria posteriormente, quando ele se entregaria na cruz do Calvário por amor a mim e por amor a você. Cristo é o centro das Escrituras, Cristo é o centro da minha vida e da sua vida. Caso ele não seja, então você está vivendo fora do propósito eterno para o qual eu e você nós fomos gerados por Deus. Então olha só, amados, para que nós possamos compreender o que o texto bíblico, dentro desse contexto, para compreendermos o que isso tem de importante para a minha vida e para a sua vida de forma prática. Nós estamos aqui diante de uma mulher que nos chama a atenção. Maria mãe, ou melhor, Maria, irmã de Marta, irmã de Lázaro, uma mulher que com certeza tem um exemplo, um testemunho de vida para mim e para você. Esta mulher viveu uma vida de forma extraordinária. E quando nós observamos esses textos dos quais nós acabamos de ler, ela aparece tão somente nesses três textos, nessas três perícopes dentro da Escritura, dentro das narrativas que os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, traz para mim, traz para você, traz para o nosso coração. Amados, mas nós precisamos compreender que esses três textos dos quais nós acabamos de observar, esta mulher estava simplesmente assentada aos pés de Jesus. Preste atenção nisso. Aos pés de Jesus. Primeiro relato que nós identificamos aqui, Lucas, capítulo 10, versículo 39, nós vemos que esta mulher, ela sentou, Maria estava assentada aos pés de Jesus, simplesmente para ouvir a sua palavra, para ouvir os seus ensinamentos. Maria, ela tinha um desejo ardente no seu coração, de aprender e de compreender aquilo que Cristo Jesus tinha para ensiná-la. Sabe qual é a primeira lição que nós aprendemos aqui? E nos desperta, nos chama a atenção. Como está o meu e como está o seu coração em relação àquilo que Deus tem para mim e para você?
Será que eu e você nós temos tido esse desejo de conhecê-lo cada vez mais, de conhecer a sua palavra? Será que eu e você nós temos tido sede, fome pela palavra de Deus, de conhecer a Deus de forma mais íntima, de forma mais profunda? Queridos, só aprende a desenvolver um relacionamento de vida com Deus quem constantemente busca viver a presença de Deus. Vamos compreender isso. Aqueles que se renderam a Cristo Jesus, aqueles que foram atraídos e se humilharam e reconheceram que a sua vida, você não é nada sem Deus. A partir do momento que o Espírito Santo de Deus faz morada na minha vida e na sua vida, queridos, eu e você nós precisamos cada dia mais buscar, a presença de Deus está em nós. Porém, o pecado que tenazmente nos assedia, nos afasta da presença de Deus. Entenda isso. Não é Ele que se afasta de você, sou eu e você, por causa do nosso pecado. Agora, igreja, nós precisamos compreender isso. A presença de Deus que habita dentro de mim, o Espírito Santo de Deus que faz morada em mim, o meu coração que é o altar do Senhor, eu e você, igreja do Senhor, nós precisamos desenvolver esta vida de intimidade com o Senhor. Eu e você, nós nunca cresceremos em intimidade com Jesus se nós não investirmos tempo, a nossa vida diante do Senhor. Essa noite Deus te trouxe aqui, me trouxe aqui, porque Ele nos convida para que eu e você nós possamos cada dia mais permanecer e ouvir a Sua palavra, para que eu e você possamos aprender a palavra. Se tem algo que a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela precisa aprender é a palavra. Queridos, a gente tem aprendido tantas coisas, tantas informações que tem chego para mim e para você, mas se tem algo que pode preencher o vazio existencial, se tem algo que pode preencher o seu coração, que pode aliviar a tristeza, o peso, o fardo que você e eu muitas vezes temos carregado, é a palavra de Deus, porque é essa palavra que nos levanta, essa palavra que nos transforma, é esta palavra que gera vida. Você não precisa abrir, mas João capítulo 15, verso 4, 5 e 7 diz o seguinte, Jesus Cristo dizendo aqui, ensinando, permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Se alguém permanecer em mim, e eu nele, esse dará muito fruto. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será concedido. Olha que coisa linda. Queridos, a palavra de Deus precisa arder no meu coração e no seu coração. Nós precisamos estudar a palavra de Deus, nós precisamos desejar conhecer a palavra de Deus. Mas o segundo cenário que nós identificamos aqui, esta mulher chamada Maria. Este segundo cenário, Maria agora se encontra em um contexto de tristeza, de angústia, de morte. Maria tinha perdido o seu irmão Lázaro, amigo de Jesus. E quando nós olhamos para o texto bíblico, nós vemos que Jesus, ao chegar aonde Marta, onde estava o corpo de Lázaro sepultado, Maria simplesmente, ou melhor, Jesus simplesmente pede para chamar Maria, e Maria vai até Jesus, e ela novamente se assenta aos pés de Jesus, não para ouvir agora e para aprender, mas para chorar. Queridos, essa mulher teve o desejo no coração de aprender, mas no momento que ela precisava chorar, ela compreendeu que aos pés de Jesus ela podia chorar. Deixa eu dizer algo para você. O melhor lugar que você pode estar é aos pés de Jesus, porque ali você ouve a voz dele, você aprende, e ali você pode derramar as suas lágrimas, derramar o seu coração. Ah, queridos, Ele está pronto para te ouvir. E ela simplesmente chega até Jesus. Isso mostra para mim e para você que nós não passamos, a nossa vida, ela não é indolor. Eu aprendo aqui que as pessoas mais próximas de Jesus também passam por situações difíceis, entenda isso. Jesus Cristo nunca prometeu que segui-lo ou que viver o evangelho da cruz seria apenas alegria, nós só iríamos dar risada, não. Ser cristão, ser filho de Deus, não significa
estar ausente de necessidades, de lutas. Queridos, as pessoas mais próximas de Jesus também choram. As pessoas mais íntimas de Jesus também passam por tempestades na vida. Porém, as pessoas mais próximas de Jesus, elas experimentam milagres. As pessoas que estão aos pés de Jesus, elas podem chorar, elas podem expor a sua dor, o seu peso, expor as suas lágrimas. Mas algo extraordinário eu vejo aqui na pessoa de Jesus. A Bíblia fala que Jesus chorou. Amados, preste atenção, Jesus, ele se compadece. Ele se compadeceu de Maria quando ela derramou as suas lágrimas, e Jesus mostra o seu amor e a sua compaixão, e Maria, ela pôde desfrutar da compaixão de Jesus. Ou seja, as dores que muitas vezes eu e você nós carregamos, isso mostra para nós que nós não estamos sozinhos. Você e eu, nós não estamos sozinhos, independentemente daquilo que eu e você nós temos enfrentado. Amados, a última vez que Maria aparece agora, é dentro de um outro contexto. Ela está novamente à presença de Jesus. Mas agora este terceiro cenário, ela está em um jantar. Agora já não é mais um momento de tristeza, já não é mais um momento de angústia, de dor, mas é um momento de júbilo, é um momento de alegria e de contentamento. Porque neste momento de comunhão que Jesus estava tendo juntamente com esta família, Jesus havia ressuscitado Lázaro. Agora não mais o choro da morte, não mais o choro da angústia, da tristeza, mas agora a alegria da vida. Preste atenção, se você está aqui nessa noite e existem algumas áreas da sua existência que você está sentindo-se morto, Deus está aqui neste lugar, e o mesmo Cristo que levantou Lázaro daquele sepulcro, Ele pode levantar a sua vida, Ele pode mudar a sua história, Ele pode entrar no seu lar, na sua família, Ele pode restaurar e pode gerar vida. Queridos, a gente precisa crer nisso. Deus nos convida à mesa, mas olha só, esta mulher agora, ela tem uma outra atitude, não mais apenas sentada para ouvir os ensinamentos de Jesus, não mais para chorar, mas ela simplesmente tem o seu coração cheio de alegria, e ela vai e ela pega uma libra de bálsamo de nardo puro, e ela derrama esse perfume precioso aos pés de Jesus, e ali ela começa a enxugar com os seus cabelos, e o cheiro começa a exalar por todo aquele lugar. Queridos, Maria está novamente aos pés de Jesus, com a expressão agora de adoração e de gratidão a Deus. Isso chamou tanta atenção de Jesus, que Jesus simplesmente olha para ela e viu o desprendimento de Maria em relação à sua atitude, a atitude da qual ela estava tomando diante do Senhor. E Jesus olha para ela e diz: olha, o mundo inteiro irá contar isso, a sua memória. Sabe o que nós aprendemos aqui, amados? Maria está aos pés de Jesus, primeiro, para aprender, segundo, para chorar, terceiro, para agradecer. Eu identifico aqui uma mulher que compreendeu o que é viver uma vida de intimidade com o Senhor. Nós somos chamados para viver esta vida de intimidade com Ele. Minha pergunta para você é: como que está o seu nível, se é que eu posso utilizar esta palavra? Como está a sua vida de intimidade com o Senhor? Será que eu e você nós temos tido disposição, desejo no nosso coração, de ouvir a palavra de Deus, de desejar a palavra de Deus? Será que eu e você nós temos compreendido a importância de rasgarmos o nosso coração, as nossas lutas, as nossas dores, angústias diante do Senhor? Será que eu e você temos tido esse coração agradecido para expressar a nossa adoração a Ele? Mas pastor, falar isso quando está tudo bem é fácil, e quando as coisas estão difíceis? Bom, Maria experimentou um momento de luta, de luto na sua vida. Não foi fácil para ela. Tanto que não foi fácil que Jesus chorou juntamente com ela.
Queridos, a mente e o nosso coração precisa estar abertos. Nós precisamos estar sedentos. Maria, ela queria receber a instrução de Jesus, mas ela também queria dar a glória devida a Jesus. Entenda isso. Você está passando por provação na sua vida, glorifique a Ele. Isso não é narcisismo, não. Queridos, isso é entender que a nossa vida, nós somos guiados e direcionados pelo Senhor, e eu e você, nós precisamos aprender a depender de Deus. É isso que esses textos bíblicos nos ensinam. Nós também precisamos ser assim, desejarmos viver dessa forma. Esta mulher, ela simplesmente entendeu que o lugar mais alto que ela poderia estar, o melhor lugar que ela poderia estar é aos pés de Jesus. Queridos, é aos pés de Jesus que eu e você nós encontramos abrigo para a nossa alma. É aos pés de Jesus que nós encontramos esta segurança para o nosso coração, diante das tempestades, das adversidades, diante dos terrores que muitas vezes chegam até nós, nos assustando. É aos pés de Jesus Cristo que eu e você nós encontramos uma fonte inesgotável de alegria. Você está triste aí, meu irmão, minha irmã, nessa noite? Existe uma fonte que jorra sobre a sua vida, sobre a sua cabeça, sobre o seu coração, e essa fonte chama-se Jesus. Ele é a fonte de alegria. Mas nós também precisamos estar aos pés de Jesus. Sabe por quê? Porque aos pés de Jesus existe cura para a nossa alma, porque aos pés de Jesus existe cura para o nosso corpo físico, porque aos pés de Jesus existe cura para a nossa família, porque aos pés de Jesus nós somos restaurados. Mateus capítulo 15, verso 30, não precisa abrir, mas diz assim a palavra do Senhor: uma grande multidão dirigiu-se a ele, levando-lhes os mancos, os aleijados, os cegos, os mudos e muitos outros, e os colocaram aonde? Os colocaram aos pés de Jesus. Sabe o que Jesus fez? E Ele os curou. Existe cura para a minha vida, existe cura para a sua vida, existe cura para cada um de nós aos pés de Jesus. Mas amados, aos pés de Jesus Cristo, nós vemos também um pai aflito, que clama pela sua filha. Evangelho de Marcos, capítulo 5, 22, diz: então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, o que ele fez? Ele se prostrou diante do Senhor, clamando ao Senhor para que Jesus pudesse ir para a sua casa, porque a sua filha estava morta. Queridos, aos pés de Jesus, nós também vemos uma mãe que intercede pela sua filha, a sua filha que estava possessa por espírito imundo, e esta mãe se lançou aos pés de Jesus, porque ela compreendeu que Jesus Cristo era o único que poderia trazer libertação. Você está orando por libertação na vida de alguém, meu irmão, minha irmã? Vai aos pés de Jesus, porque é ali que você vai encontrar. Queridos, é aos pés de Jesus que eu e você nós desenvolvemos uma vida de intimidade. Só que entenda isso, para que eu e você possamos desenvolver essa vida de intimidade com o Senhor, para que eu e você nós possamos experimentar curas, milagres, sinais, maravilhas e prodígios, eu e você precisamos permanecer na presença de Jesus. Eu e você nós precisamos ouvir as palavras de Jesus e obedecê-las. Eu e você precisamos desfrutar desta comunhão com Jesus. Quem é que deseja desfrutar dessa comunhão com Jesus? Então, meu irmão, minha irmã, entenda isso, você precisa permanecer na presença dEle. Não permita que as vozes, não permita que as coisas deste mundo te afastem da presença de Jesus. Minha pergunta é: você está aos pés de Jesus? Que vozes que eu e você nós temos parado para ouvir? Você que está em casa, quais são as vozes que você tem ouvido no seu coração? Queridos, nós precisamos compreender isso. E a palavra do Senhor, primeira lição que nós podemos aprender aqui, de forma prática, nós precisamos estar aos pés do Salvador, primeiro, para ouvir os seus ensinamentos. Tome cuidado para quem você tem dado ouvidos. Jesus aqui, ele estava na casa dessa família.
Todos eles eram muito amigos de Jesus. O texto bíblico vai nos mostrar tudo isso. Nós lemos alguns pontos aqui chaves. Mas simplesmente acontece que Maria está aos pés de Jesus, e ali tinha sua irmã Marta, e a sua irmã apavorada, Marta apavorada, muito agitada de um lado para o outro, cuidando dos seus afazeres de casa, enquanto Maria estava aos pés de Jesus, ouvindo os seus ensinamentos. Sabe, queridos, Marta, ela fica perturbada com a inércia de Maria, porque Maria simplesmente estava ali porque ela desejava ouvir a sua voz, e Marta, apavorada na sua vida, simplesmente roga para Jesus, para que Jesus pudesse interferir, para que Jesus olhasse para Maria e pedisse para Maria sair dessa zona de conforto da qual ela estava vivendo, a fim de ajudá-la nos seus afazeres. Queridos, mas Jesus traz uma palavra poderosa aqui de repreensão. Jesus repreende Marta dizendo: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupa com muitas coisas. Preste atenção. Queridos, as vozes e as necessidades deste mundo, muitas vezes têm tirado a minha vida e a sua vida do propósito de Deus. Muitas vezes eu e você, nós estamos tão atarefados com as coisas, entramos dentro desse ativismo desenfreado da nossa vida, e eu e você estamos como Marta, amamos a Jesus, mas nós estamos ocupados demais para nos ocupar com as coisas de Cristo. Amamos o Senhor, desejamos, queremos mais do Senhor, mas a rotina da nossa vida, esse ativismo simplesmente gera e traz preocupação, inquietações ao nosso coração. Pessoas preocupadas demais com a sua vida, pessoas inquietas demais, elas não conseguem estabelecer um relacionamento de intimidade com ninguém, o que dirá com Deus. Queridos, nós precisamos compreender algo para o nosso coração nessa noite. A maior prioridade da nossa vida não é fazermos algo para Jesus, mas é desfrutarmos da presença de Jesus. Entenda isso. Muitas vezes as rotinas, até mesmo dentro da igreja, eu não estou falando isso só para as pessoas que não têm o hábito de servir dentro do reino de Deus. Muitas vezes estamos servindo dentro da igreja e entramos dentro desse ativismo desenfreado e nos esquecemos de desenvolver a nossa intimidade com o Senhor. Aí quando nós nos deparamos, nós estamos igualzinho ao irmão mais velho do filho pródigo, Lucas 15. O filho pródigo se arrependeu e voltou para casa e desfrutou da presença do pai. O filho mais velho estava dentro da casa do pai, mas ele não conhecia o pai, ele não desfrutou do pai. Agora o pródigo volta e desfruta do perdão do pai. O pai com os braços abertos. E o pai diz para o seu filho mais velho: olha, o seu irmão estava morto e reviveu. Vamos entrar, vamos celebrar, porque ele estava morto, agora está vivo. A grande questão é, Jesus termina aí. Ele não fala se o filho mais velho entrou para dentro da casa. Muitas vezes o filho mais velho somos nós. Vivemos uma rotina desenfreada, estamos há tantos anos dentro da casa do Pai, mas não temos intimidade com o Pai. E achamos que o fato de virmos aos cultos e estarmos dentro da igreja já diz respeito à nossa comunhão de intimidade com o Pai. Cuidado, porque talvez você não tenha tido comunhão com o Pai. O fato de estarmos aqui não significa que nós estamos com o nosso coração totalmente rendido ao Senhor. Nós somos chamados para desfrutar. Marta conhecia Jesus, mas Maria escolheu a boa parte. Queridos, entenda uma coisa: a comunhão com Cristo é mais importante do que o trabalho para Cristo. A vida com Jesus precede o trabalho para Jesus. O Senhor da obra é mais importante do que o Deus da obra, do que a obra do Senhor. Nós precisamos compreender isso. A melhor escola é aprender aos pés de Jesus. Então, meus amados, escolha a boa parte. Olha para a pessoa do teu lado aí, ó. Fala assim, ó: escolha a boa parte. Escolha a boa parte, queridos. Segunda lição, já estou caminhando para o final. Nós precisamos buscar o consolo, as dores da nossa alma.
Precisamos estar aos pés de Jesus também para buscarmos o consolo das nossas dores. Queridos, a dor, a luto, a angústia tinha chegado em Betânia. Esta família estava triste. Lázaro, o seu irmão amado, havia adoecido e havia morrido. E Jesus foi avisado, e Jesus chega 4 dias depois do sepultamento. Preste atenção nisso aqui. Jesus nunca chegou atrasado. Ele nunca vai chegar adiantado. Mas Ele vai chegar na hora certa, na minha vida e na sua vida. Sabe por quê? Porque o controle está nas mãos dEle. Aos olhos humanos parece que já está morto, parece que já está podre, o cheiro, o fedor e etc. Queridos, mas aos olhos de Jesus, Ele é poderoso para realizar. Então, pega tudo isso daí, entrega nas mãos do Senhor, descansa nele, confia nele, creia nele. As lágrimas escorreu pelo rosto dessas irmãs, a dor, a angústia, o choro era incontido. Elas estavam angustiadas, e ele vai ao encontro delas, mas Maria simplesmente se prostra para chorar. Talvez tenha pessoas aqui nessa noite que estão sentindo-se mortos espiritualmente. Queridos, Jesus conhece a nossa dor. Agora compreenda algo aqui. Aquilo que cabe a nós fazermos, Deus não vai fazer por nós. Jesus simplesmente pede para que os homens pudessem rolar a pedra. Você acha que Jesus não tinha poder para mandar rolar a pedra? É claro que ele tinha autoridade para isso. Mas os homens, as pessoas foram lá e rolaram a pedra. Isso nos ensina que aquilo que eu e você nós precisamos fazer, Deus não vai fazer. Ele pode fazer, Ele tem poder para isso. Mas Ele permite que isso aconteça na minha vida e na sua vida para que nós possamos amadurecer e aprender a depender dEle. Porque quando não cabe a nós, quando não compete a nós, aí Ele intervém, aí Ele faz a coisa acontecer, para que o nome dEle seja glorificado. Jesus estava apontando que Ele iria morrer por mim, por você na cruz do Calvário, mas que Ele iria ressuscitar, para que eu e você pudéssemos ter vida, e vida em abundância, uma viva esperança. Ele é poderoso para enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Ele trouxe milagre e é vida para aquela casa. E Ele é poderoso para realizar isso na minha vida e na sua vida. Ele é poderoso para realizar milagres, para trazer vida. E aos pés do Salvador, que as nossas dores são tratadas. Mas terceira e última lição para o nosso coração. Quero chamar o Ministério de Louvor aqui, por gentileza. Queridos, nós precisamos estar aos pés de Jesus, também para honrá-lo pelos seus gloriosos feitos. Fazer uma pergunta para você, pensa com o seu coração. Jesus tem manifestado graça, tem dado bênçãos sem medidas para a sua vida, você reconhece isso ou não? Nós precisamos reconhecer isso. Essa luta, essa dor, essa angústia que você está passando, fique tranquilo, porque isso vai passar. Deus está te preparando para que você possa receber algo maior da parte dEle, porque Ele é poderoso para realizar, queridos. Nós precisamos crer, mas precisamos estar aos pés do Salvador, aos pés de Jesus, para honrá-lo e entregar o nosso melhor para Ele. Maria simplesmente pega este vaso de alabastro, e ela quebra, e ela derrama, porque era um perfume precioso. Aí o Judas simplesmente começa a ficar indignado. Os discípulos de Jesus ficam indignados. Por que você não pega isso? Disse Judas. Não vende isso daí então e ajuda aos pobres, você vai derramar aos pés de Jesus, como se o coração dele tivesse, que dozinha dos pobres. Pois é, ele vendeu Jesus logo depois. Então, queridos, o fato de estarmos caminhando com Jesus não significa que nós temos o nosso caráter tratado, está dizendo? Está entendendo? Transformado. Precisamos estar aos pés de Jesus. Mas ela simplesmente faz isso como expressão de gratidão, como expressão de adoração ao Senhor. Ela honra o Senhor, ela entrega o seu melhor para o Mestre. Quem deseja honrar Deus aqui nessa noite? Então entenda uma coisa, entrega
e entregue o seu melhor, faça o seu melhor para o Senhor, ainda que as pessoas não compreendam aquilo que você está fazendo ao Senhor, ainda que elas dizem que você está desperdiçando, perdendo o seu tempo. Maria não recusou o propósito de agradar a Deus. Ela foi a pessoa certa, ela fez a pessoa certa, ela tomou a atitude a pessoa certa, apesar das críticas. Queridos, não se preocupe com as pessoas que criticam você porque você vem ao culto de terça-feira, porque você vem ao culto, prestar culto ao Senhor no domingo, em comunhão com a família da fé. Entenda isso, glorifique ao Senhor com a sua vida, entregue o seu melhor ao Senhor, se derrame diante do altar do Senhor com humildade, reconheça que você precisa do Senhor, entregue de forma generosa ao Senhor, e se necessário for, assim como Maria compreendeu isso, ela fez de forma sacrificial. O contexto histórico aqui, jamais que uma mulher poderia soltar o cabelo diante de algum homem, tinha alguma intenção ali, queridos, mas a intenção desta mulher, a hora que ela solta, ela começa a secar os cabelos, os pés com os seus cabelos diante de Jesus. Ela está mostrando: olha, eu reconheço o teu senhorio, eu reconheço a grandeza do Senhor, eu reconheço que tu és o meu mestre, que tu és o meu Deus, que tu és o meu Senhor, que tu és o meu Salvador. Esta mulher simplesmente fez tudo aquilo que ela pôde fazer. Não entregue o resto para o Senhor, queridos. Quantas vezes nós temos deixado a oração como último recurso na nossa existência, quando ela deveria ser o primeiro? Ela simplesmente fez aquilo que ela pôde, ela fez o seu melhor, ela fez de forma sacrificial. Ela, apesar das críticas, ela não estava preocupada com isso, ela desejou agradar o coração de Jesus, ela fez a pessoa certa, fez no tempo certo. Escute isso, ela fez com reflexos para a eternidade, porque a sua atitude diante de Jesus foi uma atitude sincera, de coração, foi uma atitude de gratidão, mas também uma atitude de consagração. Oh, queridos, nós precisamos nos consagrar ao Senhor, nós precisamos derramar a nossa vida diante do altar do Senhor. Maria se assentou aos pés de Jesus para aprender. Jesus assentou-se aos pés de Jesus para chorar, mas também para adorá-lo, para agradecê-lo. Maria nos ensina que nós não devemos viver preocupados e ansiosos com as coisas deste mundo. Ela nos mostra que devemos derramar as nossas lágrimas aos pés do Salvador. Eu não posso terminar esse culto sem antes ter um momento de oração com você. A gente já está terminando. Queridos, talvez em alguma área da sua vida você se identifica. Maria, ela reconheceu que ela precisava ouvir a voz do Senhor, porque ela desejava conhecer mais do Senhor. Mas também ela precisava chorar, porque ela tinha angústias no seu coração, dor na sua alma. Mas ela também tomou a atitude de adoração, a atitude de gratidão.